Bom, agora falando então um pouco mais sobre as relações do senhor com os cientistas sociais da comunidade de países de língua portuguesa. Em que medida as leituras, as obras portuguesas ou de outros países influenciou tanto o seu trabalho ou a sua linha de pesquisa? Olha, o que realmente influenciou minha linha de pesquisa não são historiadores de língua Não portuguesa. portuguesa. Os historiadores de língua portuguesa, especialmente os portugueses de Portugal, são obviamente muito importantes para que se entenda o Brasil colonial. É. Não é? É fundamental essa leitura, esse conhecimento. Como eu não lido com esse período, como nunca lidei com esse período, eu gosto de ler sobre esse período. E eu gosto de ler porque, como eu não sei nada, então tudo para mim é bom, é novidade, é interessante. Mas quem me influenciou muito foram os franceses e os ingleses, basicamente. Mas tem algum cientista social dos países de língua portuguesa que o senhor destacaria como alguém com o qual o senhor tem um diálogo profundo? Olha, desculpe te decepcionar, Mas mas... Lil, Olha, eu tive sim um diálogo de amizade, de amizade e de conhecimento. Algo da história portuguesa que eu conheço, eu devo a um professor já falecido, Joaquim Barradas de Carvalho, que veio exilado. Ele veio da França, mas estava na França há muitos anos. Como anti-salazarista, ele veio dar aulas aqui no Departamento de História. Então, ele era um especialista em mentalidades na época do descobrimento e história do descobrimento. Então, essa faixa da história portuguesa, através dele eu li muita coisa. Realmente eu li muita coisa. Mas, digamos, não foi só para o curso dele, porque eu não precisava ler tanto para o curso dele. Foi um interesse intelectual, mas em que medida isso influenciou o meu trabalho? De alguma maneira, o que influenciou porque eu escrevi a história do Brasil, a história do Brasil. Então aí tem uma influência dos portugueses, eu conheci o Joel Serrão, o Vitorino Magalhães Godinho, mas conheci assim, li algo e conheci pouco. Talvez para a gente já ir caminhando para o fim, eu queria fazer uma pergunta para o senhor mais de ordem geral, que é... Bem, a trajetória do senhor são um dos historiadores mais importantes do país. Muito obrigado. E a trajetória de vida profissional do senhor se confunde também com um desenvolvimento muito grande desse campo. O senhor mesmo fez referência como isso era nos anos 60, uma faculdade de história da USP como era e como a gente vê como é hoje, né? Então, se o senhor pudesse dar uma visão geral de como o senhor vê o campo da historiografia brasileira hoje, como a partir da própria, pegando um pouco um ensaio de ego-história nesse caso, a partir da própria experiência do senhor, como que o senhor vê o campo da historiografia brasileira no período atual? Olha, eu acho que nós demos um salto muito grande, porque nós passamos do tempo das grandes estrelas, poucas e raras, para uma massa de trabalhos muito grande. Alguns são piores, outros são melhores, mas a quantidade de monografias de média qualidade ou de boa qualidade que nós temos hoje é impressionante. E o rigor técnico, o pensamento das pessoas melhorou muito. Não vou dizer que, enfim, que chegamos a um ponto ideal não existe, mas houve um progresso efetivo nesse sentido. Quando eu falo das estrelas, no passado, hoje você não tem as estrelas tipo Caio Prado, Gilberto Freire, que tem um pé na história, não é? Sérgio Buarque, não é? Eu acho que eu não tenho essa pretensão, não sei se a gente vaidosa que deve ter a pretensão de se igualar a esse ou ser mais importante até do que esse. Eu acho que teve isso. No passado você não tinha uma massa crítica, você não tinha um grande volume de trabalhos históricos. E você tinha essas figuras que por vários caminhos
tiveram uma grande influência. Hoje, eu não digo que não haja pessoas que não têm influência. Claro que a gente tem influência. Mas acho que nós não somos esses heróis épicos do passado. Pode ser que eu esteja enganado. Mas, em compensação, nós temos uma quantidade, repetindo, uma quantidade de estudos bastante ponderável e, eu diria que bastante boa. E a história tem uma vantagem sobre, por exemplo, a filosofia. A história tem algo de concreto que, se você fizer uma monografia por um tópico que tenha alguma relevância, bem feita, uma história de uma pequena cidade, de uma vila, ou o que for, isso em si mesmo tem valor, tem qualidade. Enquanto que na filosofia você fazer pensamento original é muito, muito difícil. Acho que tá ok, né? Então, tem algo mais que o senhor gostaria de acrescentar, de falar? Não. Como diziam os radialistas de outrora, agradeço a atenção dispensada, boa noite e até amanhã. Bem, nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada pelo seu tempo e por nos receber.